Não se desespere, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Já estamos na quarta igreja das 7 igrejas da Ásia. O autor destas cartas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente conclui esta quarta carta, que foi a carta dirigida à igreja em Sardes. E aquele apelo que está na conclusão de todas as cartas. Como você sabe que a carta, ela tem o seu prefácio, isto é, a sua introdução e a sua conclusão, cuja conclusão aparece sempre a assinatura do autor. Aqui, nestas cartas, nós temos que sermos atentos a um fato fundamental, que por não entender ou por não ter a revelação de Deus, a maioria comete um engano violento aqui. As cartas, todas elas, terminam com o mesmo apelo, que nós chamamos aqui de a mesma assinatura. O autor, que ele vai mencionando o conteúdo de cada uma das cartas, ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, note que, conforme já sabemos, o autor é o Senhor Jesus Cristo. E seria ridículo uma carta ser escrita por alguém ser o autor e uma outra pessoa assinar aquela carta. E aqui, aqueles que fazem distinção entre Jesus e o Espírito Santo, isto é, aqueles que creem, que ensinam que são duas pessoas e Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. É um engano crasso, é crer numa heresia. Aquela heresia que foi criada no século IV, mais propriamente no ano 325, a heresia da Trindade. Aqui no texto mostra claro que Jesus e o Espírito Santo se trata da mesma pessoa. Note que as cartas, elas começam apresentando os atributos de Jesus. Cada uma delas, ou em cada uma delas, Jesus tem um atributo ou um qualificativo diferente, mas na conclusão, na assinatura delas, é sempre
a mesma menção, sempre a mesma assinatura. Você vai notar no final de cada uma destas cartas o apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é este Espírito? É o próprio Senhor Jesus Cristo, pois é Ele o autor, é Ele que diz o que diz em cada uma destas cartas. Mas o lado curioso é que em cada uma delas ele se dirige com atributos diferentes. Por exemplo, podemos ver na primeira carta à igreja em Éfeso, ele se apresenta, ele se identifica como, isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Na segunda carta à igreja em Esmirna, ele se identifica assim, isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Na terceira carta à igreja em Pérgamo, ele se identifica, isto diz, aquele que tem a espada de 2 gumes. E na carta à igreja em Tiatira, ele se identifica, isto diz, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. E nesta que estamos terminando hoje, carta à igreja de Sardes, ele se identifica assim, isto diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem também as 7 estrelas. Então, é muito bom olhar estes detalhes, porque eles dizem muito com respeito a estas cartas. Então, hoje a gente encerra a carta à igreja de Sardes com o mesmo apelo usado nas cartas anteriores, e isto irá acontecer até na 7ª carta. Então, resumindo, Espírito e Jesus se tratam da mesma pessoa, senão seria um ser o autor da carta e outro apelar ou outro assinar. Mas como Jesus e o Espírito Santo se trata da mesma pessoa, então o mesmo apelo em cada uma destas cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é, põe em prática. Não é apenas ouvir, não é apenas ler a carta, saber o que está escrito nela, mas é praticar
ouvir aqui não é apenas escutar, mas ouvir aqui é obedecer. Então, concluindo a carta à igreja de Sardes, vamos também absorver para nós. Nós temos ouvido, temos aprendido nestas cartas e vamos então aceitar o apelo de Jesus, as exortações que Jesus fez àquelas igrejas, elas são também para nós. Vamos então nos enquadrar nestes ensinamentos e com certeza a gente vai ser edificados, fortalecidos por essas cartas cujo autor, o Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo já vamos falar da penúltima carta, a carta à igreja em Filadélfia. Amanhã, então, a gente se encontra na graça, na bênção do Senhor. Amém e amém.